Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Quanto mais mexe, mais fede. Quanto mais fede, mais aparece o verde-oliva do Exército e das Forças Armadas. Como tudo, né? Tudo é verde-oliva, né? Eu sei disso. Mas quanto mais mexe-se as investigações, mais aparecem militares envolvidos com o golpismo. Eu quero falar sobre isso nesse Fala Rovai de hoje, mas antes eu queria pedir para que você que não é inscrito no canal da Fórum, se inscreva agora, não custa nada, é de graça. Curta esse vídeo e se puder dar um valeu demais, melhor ainda. Vejam só, hoje a gente fez aqui uma entrevista no Fórum 11:30 com a Denise Assis, falamos com o Capelli, que é o interventor do Distrito Federal, tivemos o Lênin Streck e tudo leva para um lado, a jangada. Um lado que é o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil hoje é quase que exclusivamente culpa das Forças Armadas brasileiras. É preciso ter coragem para dizer em alto e bom som que se as Forças Armadas brasileiras não tivessem se transformado em golpistas desde 2014 para cá, 2015, o Brasil não estaria na situação que está hoje. Viveríamos outro momento histórico, muito mais interessante do ponto de vista econômico, político, social e democrático. As Forças Armadas são responsáveis pelo atual estado de coisas no Brasil. É preciso ter coragem para dizer isso e para dizer mais. É hora de enfrentá-los. É hora de ir para cima deles. É hora de colocar as Forças Armadas no seu devido lugar. Lugar de milico não é na política. Lugar de milico não é querendo mandar no país. Lugar de milico não é colocando gente para organizar manifestação na frente dos quartéis. É agora ou vai ficar muito caro. Ou se faz agora uma intervenção civil nas Forças Armadas brasileiras, democrática, como tem que ser e como é em todo mundo civilizado. Quem manda nas Forças Armadas não são os militares. Eles têm condução civil daqueles que são eleitos para, entre outras coisas, dar a eles o que deve fazer, as diretrizes. Militar não é eleito. Se quiser, pega a farda, joga num canto e aí vai disputar a eleição e vai governar. Não pode ser do jeito que está. E as acusações e as apurações cada vez deixam mais claro que existe envolvimento direto em todas as fases do golpe, desde a decisão de Etchegóin, né, do Temer na nomeação do Etchegóin como ministro do GSI, que se transformou o GSI daquele governo num ministério, tipo Ministério da Casa Militar, entre a Casa Civil e a Casa Militar, que é um ministério que articula ações e governa o país, depois com o general Heleno, né, que tinha ali mais um monte de generais ao seu lado para fazer o Pazuello na saúde, da tragédia que a gente teve na saúde, o Braga Neto, né, que também esteve no governo, depois virou candidato a vice-presidente da República, que foi o interventor no Rio de Janeiro, né? Braga Neto, que governou o Rio em tempos da apuração do caso Marielle. Agora o Anderson Torres, que era da Polícia Federal, mas um cara que agia de forma combinada e como um homem
dos militares no governo Bolsonaro e no governo do Distrito Federal, do Ibanez. Anderson Torres, que tinha um decreto do golpe na sua casa, escrito muito que provavelmente por esses militares, como Braga Neto, que disse, depois da eleição, que coisa boa viria, ia vir coisa boa, que os golpistas continuassem lá nos quartéis, se organizando e protestando, porque alguma coisa boa ia acontecer, que estava dizendo claramente sobre esse decreto. Está na cara hoje. General Heleno, que também estimulou esses caras a ficarem nos quartéis, porque era preciso resistir, pensando nesse decreto, que levou esses golpistas a articularem o terror em Brasília, do dia 12 de dezembro, e Fórum deu matéria claramente indicando que tinha participação do GSI, do General Heleno, naquilo, com uma fonte da Polícia Federal que revelou tudo para a gente. Ali, eles tentaram fazer com que o Bolsonaro, com aquilo que aconteceu, se não tivesse tido, cá entre nós, essa matéria da Fórum, do Henrique Rodrigues, mostrando claramente a participação do GSI e desbaratando aquilo que era aquela articulação, possivelmente Bolsonaro poderia ter enfiado aquele decreto para valer. Mas aí aquilo ficou mal. O general Heleno reagiu contra a Fórum nas redes, disse que a Fórum estava mal informada, eles desesperaram, foram discutir no Twitter, foram colocar, me ligavam aqui ameaçando, né? Cheguei a encaminhar ameaças ao Alexandre de Moraes, que a gente sofreu, mas não tem medo de ameaça. Fica dito aqui, tranquilo, na boa, pode continuar com as suas ameaçazinhas aí. Essa turma aí, para mim, não me assusta. E a gente, ao bater naquilo, ao mostrar que havia uma articulação que passava pelo GSI para ter um fechamento do regime, desarticulou aquilo, ficou claro que era uma tentativa, na verdade, de autogolpe. E mesmo assim, o Lula sumiu e eles voltaram à carga no dia 8, sem a caneta, para fazer o decreto valer, mas com as Forças Armadas ainda em ação dentro do governo Lula e se insubordinando contra os civis que tentam comandá-la. É hora de dizer parou, acabou, fim, chega! E mandar para a reserva esses caras todos e botar para investigá-los e, se possível, tirar, inclusive, o direito de eles ficarem na reserva recebendo dinheiro dos civis que pagam impostos como eu e você. É hora de botar os pingos nos is e de fechar a torneira. Fazer como está sendo feito lá na Colômbia. Modificar toda a estrutura militar, se necessário for, e para que isso nunca mais aconteça na democracia brasileira. Porque dessa vez a gente tem um Lula para ganhar a eleição. Porque dessa vez a gente teve uns Estados Unidos com o governo Biden que não se associou ao golpe militar que eles ensejavam aqui. E muito por falta desse apoio, esse golpe não vingou. Porque senão teria vingado. Faltou apoio externo para o golpe também. Mas não faltou ousadia de escrever um decreto. Lula, não perca essa oportunidade de fazer história para a democracia brasileira para os próximos 30, 40, 50 anos. Não se deixe influenciar por ex-ministros da Defesa que erraram muito e que levaram a situação atual. Haja a partir dos princípios que te fizeram chegar até aqui, Lula. Ouça mais pessoas como o Genuíno. É isso que eu te peço aqui desse Fala Rovai, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos.
a todas, todos e todas, mas não fecha a cortina, Guilherme Nendri, porque chegou um superchat aqui, e eu vou ler antes de terminar, do Raimundo Garoni dizendo, corrigindo, Folha, desmatamento deixado por ministros quando governadores, a complexidade de uma informação utilizada para manipular leitor com força e efeito semelhante de uma fake news e a inocência dos que escapam fedendo. Grande Raimundo Goroni, mandem superchats, mandem valeu demais. Beijos, beijos e beijos a todas, todos.